com o doutor Jussier Siqueira, psiquiatra, para que ele conversasse comigo sobre esse tema, que é o suicídio entre os jovens. Segundo a OMS, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros. Os estudos mostram... Principalmente o uso de droga, né? Há muita psicose por droga que leva ao suicídio, doença mental, genética, e que tem uma esquizofrenia depressiva. Ele começa a falar que a vida não tem graça, que as coisas não são legais, que as pessoas parecem que não aceitam eles. Então, eles começam a negar, né, essa vivência, como que o mundo... É muito comum eu ouvir essa frase: parece que eu não pertenço a esse mundo. Olá, e nós estamos de volta aqui com a nossa entrevista muito enriquecedora. Doutor, eu vou agora fazer uma pergunta que me incomoda muito. O sociólogo Émile Durkheim, em seus estudos, ele disse que existem 3 tipos de suicídio. E entre eles, o egoísta, no qual a pessoa desiste da própria vida por solidão, por não se encaixar em nenhum grupo. Nós já acabamos de falar sobre isso. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: a pandemia, ela deixou inúmeros órfãos. Órfãos de tia, de avó, de avô, de pai, de mãe, e tanto que passou a ser um problema de saúde pública essa questão dos órfãos da pandemia. O que eu gostaria de saber? Temos então que redobrar os cuidados porque o índice de suicídio entre os jovens tende a aumentar? Essa é a pergunta. Tá. Eu acho bom esse caminho. A gente precisa... É o problema que acontece muito com os adotados. Os adotados, quando ele sai da figura materna e vai para outra mãe, existe um rompimento aqui, ó. Esse rompimento, ele traz sensorialmente essa criança a sensação que ele não é bem-vindo, mesmo que seja muito bem tratado pela família que o recebeu. Então, inúmeros suicídios começam aí, sabe? Nessa raiz bem profunda, né? Então, por exemplo, nessa epidemia, a criança já é adotada e perde os pais adotivos, por exemplo, é uma segunda perda. Aí ela já pode ter essa dor original e vai acrescentar mais uma. Vai acrescentar e aí ela não aguentar a pressão. Ambas de peso. Ambas de peso, né? Então, os jovens, né, ser órfão, o que significa, né? Você me trouxe muito bacana uma foto aqui do meu pai. E outro dia mesmo eu estava pensando que ser órfão, você perde a identidade de filho, né? Porque você não tem o pai, não tem a mãe, não tem o filho. E também não tem um referencial autêntico. E não tem um referencial autêntico. Não tem. Então, aí há muitas pessoas que ficam, né? Eu quando meu pai faleceu, eu era filho ainda porque eu tinha minha mãe. Depois minha mãe faleceu, eu fiquei órfão, né? Então, essa perda de referência, principalmente a referência paterna, um dos atributos da figura paterna, da personalidade de uma criança ou de um ser, né, é dar direção. Então, o norte. Então, mesmo que esse pai seja um pai ausente, um pai que tenha defeitos, mas ele está ali, a simbologia dele. A simbologia é importante. Figura. A simbologia é importante, né? Então, as crianças entram geralmente no estado que a gente chama assim de desproteção, né? E essa desproteção, nós temos dentro da gente os núcleos, né? O núcleo da tristeza, tem o núcleo da esquizofrenia. Essa desproteção, a criança pode entrar nesse núcleo e aí começar a aumentar o número de suicídios.
né? Por causa do sintoma da desproteção. Quem eu sou agora, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo? Crises existenciais profundas. Tá? Como é complexo. É muito complexo. Quando pensa que está vencendo uma questão, abre ali leque. Abre outra. E mais complexidades. Outro dia eu atendendo um rapaz, ele, teoricamente, ele é um borderline, que a gente chama, que ele não é nem um doente mental e nem normal. É muito complicado tratar essa pessoa, porque tem uma hora que ela fica normal, tem uma hora que ela fica desorientada. Então o terapeuta fica confuso com essa pessoa. Porque uma hora ele está falando bem, daqui a pouco, né? Ele chegou... Sai do chão. Ele chegou, trouxe o telefone com 7 gravações, né? E essas gravações, ele falava das ideias de suicídio dele. Ele mandou um recado pelas gravações para mim. Se eu não escutasse, né, ele estava me avisando. Né? Hoje ele está bem, graças a Deus. Que maravilha. A gente está tentando recuperar. Ele vai começar até, eu acho, umas coisas importantes. Ele está dentro de um processo de inclusão profissional. Ele está começando a criar uma identidade profissional, esse menino. Aí ele se agarra a um objetivo. Se agarra a alguma coisa. E aí tem uma motivação e segue, seria isso? Exatamente. Que maravilha. Exatamente. Mais uma dica aí. Os casos de o autismo, por exemplo. O autismo, tem autistas que é fácil você perceber que é autista. Mas tem autista que ele é hiperinteligente. Então, as pessoas não têm um reconhecimento que ele tem dificuldades com a vida. Né? Eu tenho uma cliente que ela chega assim para mim e fala, olha, onde eu trabalho tem tanto barulho, eu tenho vontade de saltar lá do prédio, tanto barulho. Ela é autista, trabalhando. Incomoda profundamente o audição, ruído. O ruído deixa a pessoa fora de Deixa ela controle. fora de controle, ela desequilibra emocionalmente, né? E aí eu dava de uma coisa que eu ficasse girando, que eles acalmam bem. Eu falei, tem um brinquedinho, eu esqueci o nome dele, que gira. Né? Eu falei para ela desse brinquedinho e ela comprou. Coisa curiosa. E aí, quando está muito barulho, ela põe o fone e fica rodando o brinquedinho. Aí ela fica centradinha para ela conseguir... Para ela poder voltar ao ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio dela. Né? Formação essa? Ela está em inclusão também. Que informação importantíssima que o senhor está passando aí. Ela está em inclusão. Então, geralmente, outra coisa, assim, o índice de suicídio é muito alto em pacientes que têm perfil esquizofrênico, Sim. que são inteligentes. A inteligência deles sabe que ele nunca vai conseguir ser normal. Ele tem essa consciência. Então, através dessa consciência, fala, é melhor eu ir embora. Eu vou ficar sofrendo a vida inteira. Impressionante essas explicações que o senhor está colocando. Quando eu pego um rapaz que está entrando em surto, saindo de surto, está na faculdade, segundo, terceiro ano da faculdade, e 90% dos esquizofrênicos não terminam o curso superior. Eles param, desistem. Perde o foco, a pressão. Psicossocial, A pressão. Quando ele é muito inteligente e começa com essa conversa, eu chamo a família e o cuidado é implantado. Uma série de cuidados, de ficar olhando, observando, não ostensivamente, mas ficar por perto. Eu já orientei até tirar da escola. Para evitar. Para evitar a pressão. Se for para evitar um mal porque dessa natureza. O pai fala, não, ele tem que se formar, ele tem que ser alguma coisa. Mas às vezes tempo é bem-vindo. Ele está sem estrutura, o pai não percebe isso. Não percebe. Não percebe, acha que é malandragem, acha que é isso. Fica forçando a conclusão. É muito arriscado, é um cliente muito arriscado. Muito arriscado. Quem não se suicida? Psicopata não suicida. Mas esses que são um caso à parte. É a parte, ele é frio. Ele é frio. Ele se mata. Isso é um caso à parte. Entrando na frente de uma bala, entendeu? Mas a ideia não é suicídio.
Doutor, eu tenho mais uma questão, essa é a nossa última questão. Eu tenho consciência que o senhor é extremamente ocupado e, mais uma vez, eu agradeço por o senhor ter me recebido. E qual o caminho para a nossa sociedade evitar que os nossos jovens cometam suicídio? Em especial por todo o sofrimento que ele causa para as pessoas que estão ali convivendo, os familiares, os amigos. E também eu pergunto, o Estado está fazendo o seu papel nessa questão, na questão da prevenção? Existe uma preocupação por parte do Estado? Só preocupação, mas ação não. Uma preocupação sem ação? Sem ação nenhuma. Tem os CAPs, né, que são instituições públicas, né, mas estão muito mal aparelhadas para cuidar de um caso desses. Né? Então, não há uma preocupação do Estado. Teria que ser efetiva, né? Teria que ter ações efetivas e uma estrutura com tudo o que é necessário para conseguir exercer o papel. O que eu penso muito, né? Eu já pensei muito assim, qual é a estrutura que é melhor que a família? Né? Não tenho resposta para isso. Então, uma família bem estruturada, a prevenção do suicídio é fantástica. Sabe? Quando eu percebo que a família é estruturada, eu deixo na mão da família. Sim, já existe uma segurança maior. Maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um rapaz senta e fala, eu estou com vontade de me matar, automaticamente o governo interna ele durante 6 meses. Para avaliar o caso. O médico é obrigado a mandar para a internação. Declarou, já automaticamente é encaminhado. No Brasil não tem isso. Não tem. E não tem clínicas especializadas para receber esse pessoal. Você pega uma criança de 18 anos, bota num hospital psiquiátrico, ele vai ser mais um ali, tomar medicamento e não vai ser cuidado psicologicamente, estruturalmente do problema. Ele não fica mais do que 20, 30 dias, já põe para fora. Então, família, são 3 pontos, sabe? A família, religiosidade, uma religiosidade ética, não fanática. Sem amarras. Sem amarras. Ética, racional, onde haja uma amorosidade, compaixão. Hoje eu vejo pais falando assim, olha, eu sempre brinquei com meu filho, pega o caminhãozinho dele, filho, eu estou brincando, ó, e assistindo o Jornal Nacional ali na televisão. Falta de atenção. Ele não está brincando com o filho. Não está. Ele está fingindo que está brincando. Então, quando vai se brincar com o filho, tem que sentar no chão, deitar, rolar, brincar mesmo. De uma forma autêntica, original. Isso une, isso dá vínculo. Uma criança que tem um vínculo forte de família, a probabilidade de suicídio é muito baixa. Que maravilha. É muito baixa. A não ser que esse menino tenha patologia, tá? É uma pré-condição. Uma pré-condição genética, né? Sim. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Os pais não têm costume de fazer uma avaliação psiquiátrica das crianças. Com certeza não. Não. Acho que até porque tem receio do resultado. Não é nem receio, meu filho não é louco para ir no psiquiatra. Então, e hoje nós temos recursos de detectar patologias seríssimas em torno de 6, 7 anos de idade que pode dar um desenvolvimento totalmente diferente para a criança. E já faria uma prevenção, um acompanhamento e evitaria muitos casos. Qual pai leva do louco? É porque eu acho que existe esse preconceito. Quando procura determinados profissionais, sim. Já fica aquela ideia no ar. Sim. Olha, fulano foi procurar. A psiquiatria ela foi muito manchada por seu início, né? Então, tem uma frase que o pessoal fala vulgarmente na rua, o cara tá Pinel, né? O Pinel foi o primeiro médico a tentar humanizar o tratamento psiquiátrico. E ele em si
é visto como com uma certa desonra, né? Foi o médico que abriu as portas. O que deu início a humanização do tratamento. Para humanizar os tratamentos. Então, e a gente brinca, o cara tá pneu, né? Então, brincando com uma coisa, se estudasse um pouquinho a história, né? Iria se ver que é o pai da psiquiatria moderna, né? Então, tem umas fotos de uns hospitais, e você vê a fachada deles, são verdadeiros palácios. Eram 1.500, 1.800 pessoas internas lá dentro. Sim. Né? Então, o tratamento era muito ruim mesmo. Né? Mas não tinha, naquela época, outros caminhos. Né? E a partir... Então, essa fama do passado, né, que a gente sofre até hoje, né? Estamos carregando isso. E atrapalha e muito. Atrapalha a prevenção desses problemas aí. Que é o ideal. Eu tive mais casos de tentativas de suicídio da Covid, não por perda de parentes, por perda do processo econômico. Desespero. Desespero financeiro. Desespero financeiro. É muito comum, né? O cara entra em falência, né? E quando uma identidade é estruturada da economia, no dinheiro, se acabar o dinheiro, acabou a minha vida. A questão de valor mesmo. É questão de valor mesmo. É impressionante a quantidade. Impressionante mesmo. Lembra quando teve uma grande depressão nos Estados Unidos? Era nego pulando da janela todo dia. Para se livrar do problema. Para se livrar do problema. Então, eu tive muito mais problemas desse sentido do que na perda de parentes. Pela perda de parentes, com exceção daquelas pessoas que ficam desprotegidas, tudo, Sim. A dor, o choro, se elabora a perda. Né? Sim. Então, a não ser que sejam vínculos muito doentios entre pai, entre marido e mulher, vínculos de dependência muito forte, emocional, né? É um outro caso só que eu peguei dessa pandemia aí de suicídio por causa da pandemia. Tá? Eu tenho uma cliente que ela trabalha em imobiliária. Durante a pandemia, na segunda de manhã, o que casais procuravam para trocar o apartamento deles para dois pequenos, para separação, o índice de separação... não estavam se suportando. Não estavam se suportando. É muito curioso isso. O índice de separação foi muito alto. E quem não pôde dividir o apartamento... E aí começava a acontecer problemas sérios. Né? Isso que é pior. Até chegar, em alguns casos, chegar em níveis de gravidade de suicídio, inclusive. Doutor, quero agradecer o senhor mais uma vez, em nome da comunidade FM 106.3, São Pedro, São Paulo. Para mim foi uma honra, um orgulho o senhor ter concedido essa entrevista para o meu programa Sol da Manhã. E o que eu tenho a dizer? Gratidão, eu tenho certeza que essas informações serão assim extremamente importantes para as pessoas, porque com certeza muitas pessoas se sentem perdidas. E agora com essas orientações, essas explicações, a fundamentação das falas, então acredito que foi assim um trabalho maravilhoso que foi realizado graças à sua generosidade. Pedir que Deus te abençoe, te ilumine e muita longevidade, muita luz em sua vida. Obrigado. E aos seus familiares também. Agradeço a vocês, né, pela oportunidade e gostei muito, né, do nome do programa, né? Sim. Então, que o Sol da Manhã reine muito na nossa vida. Que brilhe na nossa vida. Olha, muito obrigada mesmo. Muito obrigada.